Olá pessoal, tudo bem? A equipe do Arquivo de Rio Claro convida vocês para passear pela nossa exposição A Casa Mais Que Morada. Em primeiro lugar, a gente quer dizer que documento de arquivo é um documento especial porque ele é um documento que prova uma atividade prática. E documento de arquitetura é um documento específico de arquivo que ele vai registrar a prática da atividade construtiva na cidade. Aqui em Rio Claro, os primeiros documentos foram produzidos de acordo com a lei de 1917. E até hoje eles são produzidos por qualquer interessado, no caso profissionais da construção civil, que querem edificar ou reformar uma moradia ou qualquer edificação aqui na nossa cidade. Essa primeira exposição vai homenagear o engenheiro agrônomo e construtor licenciado Augusto Schmidt Filho, que ele teve uma atuação expressiva entre as décadas de 1930 e 1950. Ele não atuou sozinho, atuou com outros construtores licenciados aqui, como Domingos Barbugian, Gustavo Stein, Milton Silveira e outros. E nós sabemos de tudo isso porque nós consultamos os nossos documentos do acervo. O que a gente pode dizer que a estrela da nossa exposição é a série documental Processos de Construção de Obras Particulares, que pertence ao Fundo Prefeitura Municipal de Rio Claro. Mas existem outros documentos que nós chamamos de documentos correlatos, como os registros de construção, livro de impostos, almanaques, que permitem que a gente entenda o contexto de produção desses documentos lá na década de 1930, através desses registros que estão conservados no nosso acervo. Esses documentos administrativos, eles tinham um padrão que era definido em lei. Existia uma capa, muitas vezes ela era manuscrita, escrita à mão, então a gente consegue ver a letra das pessoas, que era uma letra mais caprichada. Tem a guia de recolhimento de impostos também, a solicitação que era feita pelo construtor ou pelo proprietário do terreno e o memorial descritivo, que traz ricas informações a respeito de que material as habitações eram construídas, que tipo de estrutura era utilizado, quais os mecanismos de higiene e de conforto que essa casa dispunha. É possível ver, para além daquela atividade prática que o documento formaliza, outras questões importantes que esses documentos apresentam. Então, a riqueza, o potencial informativo deles é muito grande. A gente consegue identificar, por meio da avaliação das plantas das habitações, o processo de evolução do espaço da moradia. Por exemplo, o banheiro era um banheiro externo, não tinha nenhuma condição de higiene naquela época, né? Nós conseguimos ver a introdução da garagem, podemos ver quando a cozinha se aproxima da sala e ganha a copa como um cômodo acessório para que as pessoas façam a tomada de refeições. Então os espaços começam a ser segregados. A cozinha é o local de preparar os alimentos e a copa é o lugar de tomada dessas refeições. A gente consegue ver que as casas obedeciam à legislação municipal, que era decorrente de uma normativa estadual, né, geralmente os códigos sanitários, onde existia um recuo frontal de 4 metros para deixar a casa um pouco mais isolada da rua, para garantir uma certa privacidade. Mas o mais importante era o recuo lateral, que era determinado na medida de 1,5 metro, de um lado ou de ambos os lados da edificação, para garantir que todos os cômodos tivessem abertura para iluminar e insolar. É possível observar também que naquela época as casas eram construídas com porão, que era uma distância que se fazia da habitação do solo até o primeiro piso, porque eles acreditavam que isso era uma medida sanitária que ajudava a evitar as doenças que assolavam as cidades naquela época. O porão a gente consegue observar através das plantas, das elevações e dos cortes, que são meios de representação da arquitetura. Até hoje nós utilizamos esses meios de representação, mas numa técnica diferente. Naquela época se desenhava à mão livre, então os desenhos eram verdadeiras obras de arte. A gente poderia ver o gesto do desenhista, a letra diferente. Hoje o desenho é informatizado, mais padronizado. Então esses documentos eles apresentam, além da função administrativa deles, outras questões que a gente consegue ampliar o seu potencial informativo e a gente consegue entender um pouco da história da nossa cidade e da nossa história. Na arquitetura, a gente chama de tipologia de casa geminada quando as casas eram construídas uma ao lado da outra, praticamente idênticas. Elas tinham um muro de divisa e repetiam para cada lado essa arquitetura idêntica. Então são casas geminadas ou gêmeas. E a gente consegue entender que essa casa geralmente estava implantada num lote que a gente fala de padrão colonial, que era um lote de pequena testada, ou seja, uma frente pequena e grande profundidade. A casa estava na parte da frente do lote e essa parte do fundo do lote, que a gente denomina hoje como quintal,
era utilizada para fossa, para o poço, para galinheiro, chiqueiro, pomar. Ela tinha uma série de usos que eles vão ficando proibidos ao longo do tempo quando eles vão sendo identificados como um causador também de um problema sanitário na cidade, né? E também com a introdução das redes de abastecimento público de água e de recolhimento de esgoto. Outro aspecto interessante é falar da questão estética. As casas, elas eram simétricas, às vezes geminadas ou não, mas elas tinham esse padrão estético. A gente consegue ver elementos da arquitetura neoclássica, da arquitetura colonial, da arquitetura expressionista, então Art Deco. São vários elementos de estilo que a gente consegue identificar nas casas. As plantas eram muito simplificadas e muitas vezes plantas idênticas recebiam fachadas distintas. E isso acaba dando um diferencial para as habitações. Então é bastante interessante observar esse tipo de evolução do espaço doméstico, que só a preservação desses documentos é que permite que a gente conheça. Nós quisemos montar essa exposição de maneira bem descontraída, a ponto de que a pessoa que vai visitar, como vocês que estão fazendo virtualmente agora, possam pisar nas plantas que estão adesivadas no chão, possam tocar nas plantas que estão impressas nos painéis e possam brincar com quebra-cabeças e jogos de encaixe que foram feitos exatamente para isso, para esse contato mais próximo com o documento. O documento original está guardado no arquivo, está conservado de forma adequada, armazenado de forma adequada, mas a difusão desse documento se faz por meio das reproduções dos documentos que estão no nosso acervo, para que você possa ter esse contato mais direto com ele. Bom, pessoal, é isso aí. A gente espera que vocês tenham gostado da nossa exposição A Casa Mais Que Morada, Projetar para Construir, Conservar para Conhecer. E para quem tiver a oportunidade de visitar fisicamente a exposição no Museu Histórico e Pedagógico, a gente pede que vocês tirem uma foto de vocês no nosso painel e publiquem nas redes sociais marcando a hashtag A Casa Mais Que Morada. Obrigada, pessoal!